Eu os saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez, dando sequência aos nossos estudos das perguntas e respostas, respondendo aqui as perguntas, questionamento. E você que está acessando pela primeira vez, é bom que você entre no canal, acesse o canal e olhe os demais vídeos que nós já temos colocado estudos sobre o assunto que nós estaremos tratando aqui. A pergunta inicial foi por que os cristãos não seguem a Torá, se existe alimentos impuros ou não, porque a questão do sábado, questão do se a lei de Moisés ainda permanece, algo assim. Então você que não assistiu os outros estudos, não acompanhou os outros estudos, é bom que você acesse os demais estudos a respeito deste assunto. Nós temos outros assuntos também, como sobre o dízimo e tantos outros assuntos. Mas sobre essa questão, então, porque os cristãos não seguem a Torá, a lei de Moisés. E quero já deixar de antemão que o nosso objetivo aqui, o nosso propósito, a nossa intenção, não é afrontar ninguém, não é criticar ninguém, mas sim falar a verdade do texto bíblico. E eu posso falar isso com firmeza, com autoridade, com convicção, porque eu venho investigando já há muitos anos, investigando essas questões que são polêmicas, que as pessoas às vezes têm dúvida. Porque muitas pessoas aprenderam errado e continuam ensinando errado. Até mesmo pessoas formadas academicamente, eu vejo eles cometendo esse erro, um erro terrível, que é assim, não crescer no conhecimento. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. E muitas pessoas conhecem o texto, mas não conhecem de fato o conteúdo. E o apóstolo Pedro também diz: crescei na graça e no conhecimento. E tem muitas pessoas que não crescem no conhecimento. Continua na infantilidade o tempo todo. Quer dizer, algo que foi ensinado há 100, 200, 300 anos, continua repetindo. E às vezes foi entendido naquela época, talvez por falta de recursos, por falta de condições, que nós temos hoje muitos recursos que nos ajudam a entender melhor. Então naquela época não existia. E às vezes nós continuamos ensinando as mesmas coisas e de forma errada. Mas nós temos a obrigação de examinar, de avaliar, de investigar, para ver se de fato aquilo que foi ensinado há anos, se está realmente certo ou não. Nós temos que evoluir, nós temos que crescer na graça, no conhecimento, conhecer a Escritura da forma correta. E eu tenho assim essa convicção, porque eu tenho feito isso, além de estudar, de avaliar, analisar minuciosamente, de fazer exegese do texto, eu também tenho buscado a orientação, a direção de Deus para que eu possa falar de acordo com a vontade do Senhor Deus, não com a minha própria vontade. Mas outra coisa que eu quero deixar bem claro, por que eu falo com tanta convicção e tanta certeza? Porque eu não estou aqui defendendo um dogma religioso. Algo que muito, eu vejo assim, presente às vezes em alguns estudos, em que a pessoa está firmando um estudo, uma interpretação ou entendimento, mas a partir do dogma de uma denominação. E eu aqui não estou apegado em nenhum dogma religioso, nem nenhum segmento religioso. Estou aqui na Bíblia. Até porque o exegeta, se ele for sincero, ele não pode se apegar, ele não pode ir com o texto, com ideias já formadas. Ele tem que ir para o texto e procurar a ideia que está no texto. Então esse é o erro que acontece muitas vezes, e eu digo que eu tenho feito isso minuciosamente, não influenciado por nenhum dogma religioso, por nenhum interesse religioso, porque eu não estou aqui para defender e nem condenar ninguém. Estou falando aquilo que a Bíblia diz com toda a convicção, com toda a certeza daquilo que eu estou falando. Então, você preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não estou aqui para afrontar ninguém, mas para mostrar a verdade, porque tem muita gente enganada. Porque seus líderes estão ensinando a aprender errado e continuam ensinando errado, por não fazer uma exegese de forma honesta, ou por não ter condições de fazer uma exegese, não ter o recurso para fazer. Então aqui estamos, e o título de hoje é A Lei e os Profetas Vigoraram até João. Então, muitas pessoas falam que não, que a lei de Moisés continua
Mas isso aí é por falta de entendimento, por falta de conhecimento que falam isso. Porque nós vamos ler aqui, vamos mostrar aqui no texto bíblico, eu tenho aqui, a lei e os profetas vigoraram até João, conforme está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 3, você pode observar aí, porque eu fiz um apanhado, porque a exegese, na exegese ou no estudo, para nós entendermos de forma correta, nós não podemos tirar a conclusão por versículos isolados ou textos isolados e nem com intenção religiosa. Eu tenho que fazer uma exegese buscando todos os textos, analisando todos os textos, comparando todos os textos e contextos para que nós possamos tirar uma conclusão correta, ou pelo menos aproximar o máximo possível do correto. Porque 100% é impossível, porque nós teremos que conhecer profundamente toda a cultura, todo o pensamento judaico, principalmente, e também o grego, e também o romano, e nós não temos condições de descobrir tudo isso. Levaria anos, décadas ou séculos para descobrir. E, então, todos os aspectos culturais, todos os aspectos políticos, então nós não temos condições, mas pelo menos nós nos aproximamos o máximo possível. Outro versículo que fala que a lei dos profetas vigoraram até João, depois desse tempo foi anunciado o evangelho do reino de Deus. Depois de João, já não é mais a lei de Moisés, e sim está sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Lucas 16, 16, você pode anotar e conferir aí. Eu disse Mateus 11, 13, agora Lucas 16, 16. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Então preste bem atenção para você mesmo tirar, para você perceber que eu não estou aqui inventando. Eu não estou aqui inventando. Então aqui o que significa aqui? Se a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade, presta atenção nessa palavra, a graça e a verdade foi dada por meio de Jesus. Então o que significa a lei de Moisés diante da verdade de Jesus? Então vai anotando aí, vai prestando bem atenção para você não se atrapalhar, não achar que eu estou aqui com intenções para defender denominação, porque eu não estou aqui defendendo nenhuma seita, nenhuma denominação, nenhuma religião, nenhum segmento religioso. Entenderam? Então está aí. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Em Gálatas, também nós temos aqui, Gálatas 5, versículo 4, preste bem atenção, que muitas pessoas querem se justificar ainda pela lei de Moisés. E nós já falamos no estudo anterior que está bem claro que se alguém quer seguir a lei, ele tem que obedecer toda a lei. Então não pode ser de forma parcial. Tiago, ele disse, se alguém diz que segue a lei, mas falhar em um, ele já anulou, ele já invalidou todos os demais mandamentos. Então, se você quer seguir a lei, tem que seguir a lei, e não a graça. Ou a lei ou a graça, um dos dois, tem que escolher, ou a lei ou a graça. A lei foi dada por Moisés, a graça por Jesus. Então, nós temos que seguir a Jesus Cristo, não a lei de Moisés. Então, aqui, Gálatas 5,4. Quem procura, que eu estou parafraseando, não estou lendo o versículo, mas eu li, claro, profundamente, várias vezes. Quem procura se justificar pela lei, está desligado de Cristo e da graça, está fora da graça, está caído da graça, está desligado da graça também. Então pode lá, ler lá, Gálatas 5, versículo 4. Eu estou lendo da minha maneira aqui, quem procura se justificar pela lei, está desligado de Cristo e da graça tem descaído. Então não está debaixo da graça. Então quem quer se justificar pela lei não está debaixo da graça e nem está ligado a Jesus Cristo. Então você não pode estar na lei e em Jesus Cristo ao mesmo tempo. Por isso que a lei vigorou até João, porque a partir de João foi o evangelho do reino de Deus, foi a graça e foi a verdade anunciada por Cristo Jesus. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu já ouvi alguma pessoa falando, não, mas esse fim aqui é finalidade, não o fim, o término, a conclusão é final. Não. Se você ler o contexto corretamente, com sinceridade, porque se você falar que isso aqui está significando a finalidade, você não está lendo corretamente. E mesmo que fosse a finalidade, ela pode ter os dois sentidos. Finalidade e fim de conclusão.
Porque a finalidade nós vamos entender no decorrer dos estudos. Eu sei que tem vários estudos, são séries de estudos, já temos que 2 ou 3 gravados com relação a esse assunto. Nós vamos continuar, porque tem outros estudos que não dá para gravar só um estudo só. Então você vai entender. Se for o fim, em conclusão, está correto. Se for finalidade também, porque assim, a finalidade da lei seria vir até Cristo. É isto, não é que Jesus, então a lei de Moisés vai continuar. Jesus que agora é que está nos conduzindo, é que está nos justificando e não a lei. Então, se for a finalidade é Cristo, é claro que a lei veio até Cristo e agora a finalidade é Cristo. A nossa lei é Cristo, não mais a lei de Moisés. Nós temos aqui vários versículos em Gálatas, no capítulo 2, por exemplo, de Gálatas 18 a 21, quero ler aqui, porque nós nos desligamos da lei de Moisés e nos apegamos à graça e à verdade que está em Cristo Jesus, nos apegamos a Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele morreu para a lei. E se ele morreu, ele que fazia parte da lei, se ele morreu para a lei, por que nós também não morremos em Cristo Jesus para a lei? E aí no versículo, que você pode ler todo o livro de Gálatas, inclusive, muito importante, mas o versículo 18, versículo 2, aliás, capítulo 2, versículo 18, diz assim: porque se torna a edificar aquilo que destruir, ou seja, o apóstolo Paulo tinha destruído a vida dele, tirado da vida dele a lei de Moisés, a lei mosaica, porque ninguém pode se justificar pela lei. A mim mesmo me constitui transgressor. Então, assim, se ele volta a edificar, a viver naquilo que já tirou da vida dele, até porque ele disse, nós que estamos aqui, nós morremos para o mundo, morremos para as coisas velhas. Então, o morto não tem que seguir lei. Então, nós morremos para a lei de Moisés e nascemos para a lei de Cristo. Então, se eu voltar a edificar, eu estou sendo transgressor. E ele assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então, se Paulo morreu para a lei, nós também morremos para a lei. E estamos vivos em Cristo. Então, já não estamos mais debaixo da lei. Então, estamos mortos, não vai seguir lei, não vai obedecer lei, a fim de viver para Deus. Olha que interessante. E estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, agora, na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, percebemos aí, também tem o versículo 21 dizendo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, o que ele está dizendo? Se nós formos justificar pela lei, se a graça ou se a justiça é justificada pela lei, então Jesus Cristo morreu em vão. Porque ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Por isso que ele falou que nada ia passar. Nem um tio da lei não iria passar. Porque nele é se cumprir toda a lei mosaica. Nele, Jesus Cristo. Não é eu que tenho que cumprir. Porque Jesus já cumpriu a lei de Moisés e estabeleceu uma nova lei. Ele mesmo disse, eu vos dou uma nova lei, que é o amor. Pode ler lá em João, no Evangelho de João. Jesus que falou, eu vos dou uma nova lei. Então, assim, se eu morri para a lei de Moisés, por que eu tenho que obedecer a lei? O morto não obedece a lei. Eu estou vivo agora em Cristo Jesus, não na lei de Moisés. No capítulo 3 também, nós temos aqui, versículo 2, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem é que nos trouxe o Espírito de Deus? Foi a lei ou foi Jesus Cristo pela fé? Também temos o versículo 5, diz assim, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então é um ou outro. Então nós não podemos seguir lei e graça, não combina as duas coisas. Não combina. Então por isto, mais uma vez afirmando o que o texto bíblico está dizendo. Que a lei e os profetas vigoraram até João. A partir daí se veio o reino, o evangelho do reino de Deus, veio a graça e a verdade por Jesus Cristo. Agora, se você quer seguir a lei, então siga a lei, mas aí você está desligado de Cristo e você está fora da graça. E aí, diante de Deus, você não vai ter justificativas. Você não será justificado diante de Deus através disso aí.
Porque quem vai nos justificar e quem nos justifica diante de Deus é Jesus Cristo, não a lei de Moisés. Então é o texto que está dizendo, não sou eu. E eu não estou interpretando aqui aleatoriamente. Eu analisei, tenho analisado cuidadosamente todos os textos que eu li. E tem outros que eu não nem coloquei, porque são tantos. São tantos. E já quero deixar claro para você, se você ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento, alguma pergunta, você pode fazer questionando, pode perguntar que eu vou responder biblicamente, com toda a sinceridade. Também temos o versículo 23 a 25 do capítulo 3, deixa eu ver aqui, 23 a 25. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei e nelas fechados, ou encerrados, para a nossa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou de aió, né? Para nos conduzir até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aió. Então preste atenção, a lei foi importante? Foi. Porque ela que serviu de condutor, de protetora para nos proteger, nos trazer até a Cristo. Então a lei, ela foi importante no seu papel, no seu tempo. Ela que nos conduziu, quer dizer, o povo que estava debaixo da lei, foi conduzido, foi chegado até a Cristo. Porque se não fosse a lei, todos teriam se desviado, nenhum teria chegado até Cristo. Então a lei serviu. E você sabe que esse aio aí era a pessoa que conduzia uma pessoa quando estava uma criança, estava de menor, mesmo sendo herdeiro, mas ele era conduzido por alguém. É o que levava à escola, é o que protegia, o que andava junto para proteger, para conduzir, porque era de menor, não tinha consciência, não tinha condições de assumir seus próprios atos. Mas a partir do momento que a pessoa se tornava adulta, não precisava mais desse tutor. Então a lei fez esse papel para trazer até a Cristo. Em Cristo nós nos tornamos adultos no sentido da lei. Então já não precisamos mais da lei para nos conduzir. Nós já estamos em Cristo. Então a lei de Moisés, para nós, ela já passou o tempo dela. Ela foi importante? Foi. Ela é importante ainda? É. Para termos esse conhecimento de que ela nos trouxe até Cristo. Ou trouxe os judeus, que nós nunca fizemos parte da lei de Moisés, sim os judeus. Mesmo assim, quando eles chegaram a Cristo, a maioria o rejeitou, né? A nação em si rejeitou a Cristo. Mas nós não, nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Eu quero chamar a atenção também aqui para o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 11 e 12. É bom que leia todo, porque eu já li todo o Hebreu várias vezes, com bastante cautela. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o versículo 11 e 12, depois o 7, 18, 7, 28. É interessante que preste bem atenção. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele é baseado que o povo recebeu pela lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando há mudança de sacerdote, necessariamente há também mudança de lei. Está entendendo? Está prestando atenção aí? Então a lei foi mudada. Porque, como eu disse aqui, se a perfeição tivesse vindo a partir da lei que foi estabelecido, o sacerdócio levítico, então não teria necessidade de Jesus ter vindo. Não teria necessidade de um outro sacerdote, que Jesus é o nosso sacerdote, nós somos sacerdote. Então, sim, como a lei não aperfeiçoou, então houve a necessidade de vir um outro sacerdote, que é Jesus Cristo, e vendo o mudando o sacerdócio também, há necessidade de mudança da lei. Está aqui no texto. Está no texto, não preste atenção. Para você não ser enganado pelos falsos ensinamentos, o ensinamento errado, não ser enganado e não ensinar também de forma errada. Então aqui, se você crê que Jesus é o nosso sacerdócio, que mudou de sacerdote, então mudou também a lei. A lei não é mais a lei de Moisés, sim a lei de Cristo. Para nós a lei de Cristo é o amor. Pode prestar atenção, pode estudar, você pode perceber isso aí. A lei de Cristo é o amor, não é o que está lá determinado na lei de Moisés. Também nós temos aqui
no versículo 18, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, para nós, a antiga ordenança, a antiga lei, ela se tornou fraca e inútil. É o texto que está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. Mas a lei de Moisés, para nós, se tornou inútil. Fraca, porque se ela tivesse em vigor, Jesus não precisaria ter vindo. Então agora a nossa lei é Cristo, não é mais a lei de Moisés, não é mais a Torá. Como alguém perguntou, por que os cristãos não seguem a Torá? Por isso, ela se tornou inútil para nós, se tornou inválida, se tornou fraca, se tornou doente. Então por isto é que nós temos que nos apegar à lei de Cristo, não à lei de Moisés. Então, para encerrarmos o nosso estudo de hoje, porque vamos prosseguir, para não ficar muito longo o nosso estudo, mas vamos prosseguir no próximo estudo. Então vamos ler no mesmo capítulo 7. Eu aconselho você que leia cuidadosamente todo o livro de Hebreus, nós principalmente capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10. E nós vamos falar sobre a questão da nova aliança, então vamos ler novamente por aqui, por Hebreus. Mas o último versículo que vou ler aqui é o capítulo 7, versículo 28, que diz assim: porque a lei constituiu sumo sacerdote, homem sujeito às fraquezas. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então a lei constituiu sumo sacerdote sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que veio posterior à lei, essa sim constituiu como Filho perfeito para sempre. Então vamos seguir a Cristo e não a lei de Moisés, porque ela se tornou obsoleta, se tornou fraca, doente e inútil para nós. O texto está dizendo aqui. Só mais, eu disse que era o último versículo, mas tem mais um aqui no capítulo 8, versículo 13, que eu me vi aqui, porque depois nós vamos entrar mais em detalhes sobre a nova aliança. Quando se diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então a antiga aliança se tornou antiquada, envelhecida. Então Jesus Cristo agora é a nossa lei, e não a lei de Moisés, não a Torá. É como eu disse, é importante nós termos conhecimento, sim, porque para nós sabermos como é que foi conduzido esse povo até chegar a Cristo. Mas chegando em Cristo, houve-se uma ruptura, tanto é que até o calendário zerou. Não sei se você perceber isso. Houve uma ruptura até no tempo, na contagem. E dali para cá é Jesus Cristo que está no comando, e não a lei de Moisés. Então, preste bem atenção nesse detalhe. Até o calendário zerou. Passou, tem um ano antes de Cristo e aí após Cristo. Muito bem? Então aguardo vocês até o próximo estudo. Deus abençoe, que você possa entender. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode perguntar, inclusive no comentário. Coloque no comentário: olha, não entendi isso aqui, ou não concordei com isso aqui, por isso e isso, que eu vou responder, vou esclarecer, porque são muitos detalhes para pouco tempo. Tá bom? Meu abraço e até o próximo estudo.